Olá, bom dia a todos e todas. Esse é o primeiro seminário internacional de pós-doutorado do programa de pós-graduação em História Social da Universidade de São Paulo, coordenado pela professora Márcia Regina de Barros e pela professora Elizabeth Cancelli, e organizado pelos professores Marcos Veiga, Wanderson Chaves e por mim, Osias Paes e Neves. E agora eu abro a mesa de trabalhos número 17, intitulada História Política e História, Cultura e Poder. As exposições dos debatedores e das debatedoras terão a duração de 15 até 20 minutos, e após as apresentações nós abriremos rodadas de perguntas da audiência que nos assiste no evento pela plataforma do próprio seminário. Né? Então, eu peço para os apresentadores e apresentadoras que fiquem mais próximos do tempo de 15 minutos, porque nós temos 4 apresentações. A primeira apresentação será da professora doutora Kelly Eleutério Machado Oliveira, doutora em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e com o período de sanduíche na Universidade de Lisboa. Em seguida, nós teremos a apresentação da professora doutora Paula Botafogo Caritio Ferreira, que é doutora pela Unicamp, com estágio de sanduíche na Universidade de Lisboa, integrante do Lab Mundi. Em seguida, a professora doutora Priscila Maria Weber, que é doutora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com estágio doutoral sanduíche na Universidade de Coimbra, é professora assistente na Universidade Federal de Pelotas. E, por último, falará o professor doutor Antônio Gasparetto Júnior, que é doutor pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com estágio de doutoramento na Paris 4, Sorbonne, e atualmente professor permanente do mestrado profissional de Administração Pública e substituto no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Então, as apresentações seguirão essa ordem, e eu chamo desde já a professora Kelly para fazer a sua apresentação, Os Pereira de Vasconcelos, o regresso e a construção do Estado Nacional Brasileiro, 1837-1840. Seja bem-vinda, professora Kelly. Boa apresentação. Obrigada, Osias. Em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Eu gostaria de começar agradecendo à comissão organizadora do evento pela oportunidade de apresentar aqui meu projeto de pós-doutorado. Eu acho que esse é um evento muito importante, não só para a gente ter a oportunidade de apresentar os nossos projetos, como também para a gente ouvir os nossos colegas, conhecer os nossos colegas. E aí a gente acaba saindo um pouco também do isolamento, de um certo isolamento que a gente vive dentro desse pós-doutorado. E também gostaria de agradecer à FAPESP. Eu sou bolsista da FAPESP, então agradeço também a instituição pela bolsa. Agradeço também os meus colegas que estão me assistindo, os meus colegas de mesa e os que estão nos assistindo na plataforma. E gostaria, então, de começar, finalmente, contando um pouquinho sobre a história desse projeto. O que eu vou fazer aqui hoje? Eu acabei decidindo por apresentar este projeto com algumas considerações iniciais que eu já venho desenvolvendo. É um projeto bastante inicial. Eu comecei essa pesquisa esse ano, mas gostaria, então, só para situar vocês, de apresentar um pouco a história desse projeto, que, como o Osias disse, se chama Os Pereira de Vasconcelos, o regresso e a construção do Estado Nacional Brasileiro. Então, esse projeto, ele é um desdobramento da minha tese de doutorado, que eu defendi na UFOP em 2018, uma tese que foi orientada pela professora Andréa Lisle Gonçalves, do Departamento de História da UFOP. Então, este projeto é um desdobramento dessa pesquisa, desta tese, a tese que teve o objetivo de estudar a constituição de poderes intermediários no Brasil do século XIX, com destaque para a criação das assembleias provinciais e, especialmente, a criação da Assembleia Provincial de Minas Gerais. Então, foi um estudo da instituição, Assembleia Provincial, mas também de seus deputados. Então, foi um estudo que articulou história política e história social, assim também como esse projeto de pós-doc está nessa articulação entre história política e história social. Então, tendo feito só para situar de onde partiu esse projeto, é um desdobramento da tese, o objetivo, então, central, a gente tem muitos objetivos, mas digamos que o objetivo central, ele é estudar
o regresso conservador no Brasil, e aí até mesmo tentar definir a natureza desse movimento, se o regresso pode ser considerado um movimento, se é um sistema político. Então, eu gostaria de fazer uma discussão teórica sobre o regresso conservador no Brasil, mas buscando distingui-lo da experiência contra-revolucionária miguelista em Portugal. Então, e ainda partindo da trajetória dos 3 irmãos, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Jerônimo Pereira de Vasconcelos e Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos. No meio desse caminho, apareceu também o outro irmão, que é o Fernando Pereira de Vasconcelos, que foi diretor do Jardim Botânico de Ouro Preto, que teve uma participação muito importante como diretor desse Jardim Botânico, sobretudo na introdução de africanos livres no trabalho no Jardim Botânico. Então, de certa forma, a pesquisa ela articula a história do Brasil com a história de Portugal, com a África. Então, está conectado Brasil, Portugal e África. E depois a gente pode discutir no debate mais aprofundadamente essas questões. Mas então é pensar o regresso conservador no Brasil, distinguindo da contra-revolução miguelista, a partir da trajetória desses 3 irmãos. Qual que é a questão? Pensar o regresso. Se o regresso teria sido um movimento contra-revolucionário, já de imediato, não se pode pensar o regresso como uma contra-revolução no sentido miguelista do termo, porque o miguelismo em Portugal, Dom Miguel deu um golpe de Estado em Portugal em 1828, e o regime de Dom Miguel se estende até 1834, mas a grande questão desse regime de terror foi a supressão da Constituição e do liberalismo, das liberdades individuais. E o regresso, nesse sentido, então, não poderia ser caracterizado ou associado à contra-revolução miguelista, porque, ao contrário de Portugal, o regresso aqui, ele teve um elemento conservador, mas em momento algum se questionou a Constituição de 1824 e nem mesmo as instituições que foram criadas com a Constituição, sobretudo após 1834, com o ato adicional às assembleias provinciais. Então, essa discussão sobre as assembleias, ela ainda perpassa essa minha pesquisa atual, mas para pensar isso, não se questionou a Constituição, não era um movimento contra-revolucionário no sentido de destruir ou destruir mesmo a Constituição. Não era esse o objetivo do regresso, que esse movimento que se comprometeu com o tráfico, com a escravidão e com a centralização política. Então, isso é uma questão importante. Talvez, e aí eu comecei essa pesquisa tentando pensar nesses termos, regresso, contra-revolução, anti-revolução, e isso ainda está em desenvolvimento, mas agora eu já tendo a pensar no regresso mais como anti-revolução, porque não se propunha também uma mudança, alguns vão dizer que sim, mas radical, né? Não era avesso à mudança, o regresso não era avesso à mudança, era a favor das mudanças, desde que lentas, com os pés firmes, como Bernardo Pereira de Vasconcelos inúmeras vezes repetiu. Então, são questões para se pensar, questões teóricas, contra-revolução, regresso, anti-revolução. Mas a partir da trajetória dos irmãos. O Bernardo Pereira de Vasconcelos é um personagem, um sujeito importante e que a historiografia já se debruçou muito sobre ele. Dificilmente entre nós ninguém nunca ouviu falar do Bernardo Pereira de Vasconcelos, é uma personagem, um sujeito que é conhecido da historiografia. O seu irmão, Francisco Diogo, um pouco menos, mas ainda assim também há muitos trabalhos sobre a atuação política do Francisco Diogo. Mas, por sua vez, né, o terceiro irmão, o Jerônimo, pouco se conhece sobre a trajetória desse irmão que se mudou para Portugal no comecinho do século XIX e vai ter uma ação destacada na luta contra o regime miguelista em Portugal. Então, qual que é a questão, que também são várias questões, como eu disse, mas o que também está por trás dessas trajetórias? Que o Jerônimo Pereira de Vasconcelos, o irmão do Bernardo, ele
Ele é preso em Portugal em 1828, acusado de participar da Revolução do Porto, essa Revolução do Porto de 1828, não estamos mais pensando na Revolução do Porto de 20, acusado, então, de se colocar contra Dom Miguel, e a favor, portanto, de Dom Pedro I, defendendo, portanto, a Carta Constitucional e Dom Pedro I do Brasil e Dom IV de Portugal. No mesmo momento que o Jerônimo Pereira era preso em Portugal, acusado de defender Dom Pedro I, no Brasil crescia a oposição ao primeiro imperador, sobretudo a partir da ação do outro irmão, Bernardo Pereira de Vasconcelos. Então, é tentar pensar essas articulações. Dom Pedro I, isso também não é uma originalidade necessariamente, há pesquisas que vêm discutindo esses temas, sobretudo pensando a partir dos vínculos que ainda existiam entre Brasil e Portugal, mesmo após a independência da ex-colônia portuguesa da América. Então, há pesquisas, sobretudo as pesquisas da professora Andréa Lisle Gonçalves, né, de seus orientandos, que vêm discutindo, inclusive, o miguelismo no Brasil, a repercussão do movimento miguelista no Brasil. Então, há pesquisas nesse sentido que ainda reforçam esse vínculo. E o meu projeto, então, ele também tende a reforçar essa perspectiva que entende que existiam esses vínculos muito fortes entre Brasil e Portugal, avançado aí o século XIX. Então, Jerônimo se envolve num movimento em Portugal, defendendo Dom Pedro I, acusado de defender o liberalismo. Inclusive, o processo político de Jerônimo é uma das fontes importantíssimas dentro desse projeto, para se discutir quais são as questões que foram alegadas para a prisão. Ele foi preso, e no mesmo momento, como eu disse, que no Brasil crescia a oposição ao primeiro imperador. Então, qual que seria a minha grande expectativa? Que até o momento ainda não se realizou, que seria encontrar correspondências, cartas trocadas entre os irmãos. Se é que essas cartas existiram, seria o achado, encontrar correspondências entre eles. E aí entra o Francisco Diogo, o outro irmão, que teve uma ação também destacada, mas sobretudo na Assembleia Provincial de Minas Gerais. Então, o que eu percebi durante a minha pesquisa do doutorado, e o que me levou também a pensar esse projeto de pós-doutorado? Que houve uma ação articulada entre os irmãos. Enquanto o Francisco Diogo buscava reforçar o regresso a partir da província de Minas Gerais, que não era uma província qualquer, Minas Gerais foi a província que mais importou escravizados no século XIX, como que o regresso se consolidou em Minas a partir também da ação do Francisco Diogo. Então, Francisco Diogo em Minas Gerais e o Bernardo no Rio de Janeiro, articulando essa política do regresso, como o Tames Parron também já definiu muito bem. Então, são muitas questões que perpassam esse projeto, eu espero estar sendo clara. Dentro dessa discussão, e depois a gente pode discutir metodologicamente, como eu venho pensando essa questão das trajetórias, é muito importante os estudos biográficos, porque eu também não penso numa trajetória linear, são fragmentos de vida, eu não tenho a pretensão de discutir ou de apresentar a trajetória desses irmãos desde o nascimento até a morte, não tem essa linearidade, são momentos de vida, são em momentos específicos das vidas desses sujeitos, sobretudo nesse momento de construção do Estado Nacional Brasileiro, pensando na sua articulação com as questões também que se passavam em Portugal, sobretudo as questões dinásticas, que vai levar Dom Pedro IV como uma grande questão também lá. Então, acusado de absolutismo no Brasil, Dom Pedro vai ser o nome do liberalismo em Portugal. Então, como também que essas questões elas vão essas questões narrativas, como que em um lugar ele é o símbolo maior do liberalismo, em outro ele é o carrasco, o símbolo do absolutismo. Então, essas questões também perpassam essa minha pesquisa. E aí, então, só para reforçar, vou acabar repetindo, mas é para ficar claro, que se trata de pensar o regresso na confluência com o regime miguelista, que foi esse regime de terror, um regime... Algumas pessoas não. A historiografia, não há um consenso na historiografia portuguesa sobre a natureza
do regime miguelista. No que sentido? Alguns defendem que o regime, Dom Miguel, queria o retorno do absolutismo. Alguns defendem que é impossível se querer que quando se quer o retorno de alguma coisa, é porque essa coisa já não existe mais. Então, alguns não gostam de trabalhar com essa noção de retorno do absolutismo. Eu já vi alguns historiadores propondo o conceito de retradicionalização. Então, tem muitas questões aí também que perpassam essa compreensão sobre a natureza do regime, mas não há dúvida sobre o fato de ter sido um regime de terror. Foram muitos presos políticos, as liberdades individuais foram retiradas completamente, foi um momento de de exílio. Muitas pessoas saíram de Portugal, fugidas, inclusive, aí entra um outro momento também desse projeto de pós-doutorado, que é pensar e eu também já estou caminhando aqui para o fim, pensar num batalhão de estudantes brasileiros, também é uma questão muito interessante, pensar como que em Portugal se constitui, a partir de Coimbra, os estudantes da Universidade de Coimbra, brasileiros, formam um batalhão dos voluntários acadêmicos, um batalhão de brasileiros, para lutarem. Alguns defendem que foi uma questão mais simbólica do que de fato prática, mas de fato esse batalhão se constitui, esses estudantes eles se reúnem em Coimbra em 28 para lutarem contra Dom Miguel. E aí entra a mesma questão, como que o Jerônimo, esse batalhão de estudantes, que são mais de 40 estudantes brasileiros, e esse batalhão, especificamente esse batalhão, ainda na historiografia, ele ainda não recebeu grande destaque, mesmo a professora Andréa Elisli, que vem discutindo, estudando a internacional miguelista, como que o miguelismo ele se espraia, ou mesmo a reação também ela estuda, esse batalhão especificamente ainda não foi objeto das pesquisas dela. Então, de fato, esse estudo desses estudantes em Coimbra, ele apresenta certa originalidade. E aí é pensar esses estudantes, no mesmo momento que no Brasil crescia a oposição, esses estudantes em Coimbra defendendo Dom Pedro I, Dom Pedro IV de Portugal. Então, para finalizar, que eu já estou aqui com 15 minutos e 17 segundos, eu gostaria só de falar rapidinho das fontes, das minhas fontes de pesquisa, que são fontes muito diversas, desde atas da Assembleia Legislativa, os debates parlamentares da Assembleia Geral, sobretudo os jornais, são fontes muito importantes aqui, testamentos e inventários também são fontes importantes quando se quer pensar as trajetórias políticas desses sujeitos, enfim, o processo político do Jerônimo, e fontes que a gente vai, em determinado momento da pesquisa, a gente vai vendo que são importantes, como, por exemplo, correspondências que eu ainda não encontrei. De forma geral, é isso, a gente pode depois conversar melhor no debate. Agradeço mais uma vez a mediação aqui do Osias e os meus colegas de mesa e os que estão nos assistindo. Obrigada. Muito obrigado, professora Kelly. Foi excelente a sua apresentação, instiga uma série de questões para a gente poder trazer para o debate. Eu vou passar a palavra direto agora para a professora Paula Botafogo Carite Ferreira, que vai fazer a sua apresentação dos negócios impressos de política no exílio, a experiência hispano-americana de João Soares Lisboa em Buenos Aires, 1822-1823. Seja bem-vinda, professora, e boa apresentação. Olá, bom dia a todos, todas e todes. Antes de tudo, eu agradeço a oportunidade de compartilhar aqui com vocês nosso cotidiano de pesquisa, que em geral é tão solitário, né? Acredito que seja aqui um espaço de compartilhamento, de enriquecimento, super importante. Então, eu vou contar um pouco sobre o projeto que se iniciou aí em junho de 2019, o trabalho com algumas fontes de pesquisa durante a quarentena e algumas hipóteses, algumas expectativas aí que eu estou trabalhando agora. Bom, essa investigação, ela é um desdobramento, uma continuação aí do tema analisado na tese de doutoramento, onde eu tratei da trajetória pública do João Soares Lisboa,
da sua produção textual, do seu engajamento político, desde a vinda do Minho para Porto Alegre, em 1800, até sua morte em luta na Confederação do Equador, em 1824. Né? O Soares Lisboa ele foi consagrado na literatura histórica como um redator radical da província fluminense, pelas publicações do Correio do Rio de Janeiro, de 1822 a 1823, mas, quando indagada a sua carreira, a sua formação mercantil anterior à publicação desse periódico, o seu exílio em Buenos Aires, de 23 a 24, e mesmo a sua participação na Confederação do Equador, com a redação desse jornal, né, o Desengano aos Brasileiros, pode-se dizer aí que sua trajetória pública ela não se definia por sua radicalidade ou seu republicanismo, mas ela expressa um apreço pelo debate livre, pela palavra negociada, sendo aí convicto dessa palavra como uma nova mercadoria que ele iria produzir, que circulava aí pela imprensa. Bom, assim no doutorado eu tratei do aprendizado político, das suas escolhas, das suas frustrações, dos seus êxitos e da construção da sua concepção sobre a participação e a representação política dos cidadãos no governo em uma espécie do que eu chamo de espaço cívico, né? Esse espaço cívico tinha relação com a discussão sobre a definição de uma conduta, de virtudes, de vícios, do foro interno, do que a gente chama na época de perfeito negociante, e do cidadão, que a monarquia constitucional evocava aí como uma questão moral. Bom, apesar do negociante e redator João Soares Lisboa ter sido protagonista nos debates de independência e de construção do Estado da Nação do Brasil, a sua trajetória foi pouco explorada na historiografia, sobretudo aí o seu período de exílio em Buenos Aires, de 22 a 23. Né? A partir de 2019, no pós-doutorado, eu revisitei este período por meio de uma análise detida aí no que eu chamo de experiência hispano-americana, para usar o termo, na verdade, do professor João Paulo Garrido Pimenta, que é o meu supervisor aí de pós-doutorado, e sobre a luz de referenciais da história dos conceitos, inspirada nas definições aí de modernidade e da categoria de experiência do Kozelek. O objetivo inicial dessa investigação era examinar conceitos, mas também aprendizados e vivências políticas que foram fundamentais tanto para a radicalização das ideias publicadas no Correio do Rio de Janeiro, que foi redigido da prisão em 1823, quando ele retorna do exílio em Buenos Aires, quanto a analisar a sua adesão aos princípios republicanos da Confederação do Equador em 1824. Então, o objetivo é investigar o exílio liberal, principalmente por meio de periódicos, memórias, proclamações, biografias e cartas publicadas em Buenos Aires, Montevidéu, no início da década de 1820. Além disso, é importante dizer que eu considero aí o João Soares Lisboa um personagem atlântico, né? Representante de um grupo da cultura política liberal em construção nesse primeiro liberalismo na América. Bom, impedida aí pela declaração da pandemia do Covid-19 de realizar a pesquisa em loco nos arquivos de Buenos Aires, eu utilizei sobretudo a documentação disponibilizada em formato digital, que são esses periódicos aí que eu apresento, que foram sistematizados aí por temas, conceitos e subtemas, como eu mostro aqui na figura, e essa foi uma forma que eu encontrei para estabelecer as relações entre os termos e, de certa maneira, visualizar aí a totalidade da documentação. Bom, no momento, eu estou produzindo aí análises de temas, de conceitos e de ligações do João Soares Lisboa no exílio, produzindo aí artigos específicos e complementares à pesquisa realizada no doutorado, refletindo principalmente sobre a importância do exílio liberal no início da década de 1820 na América, que é um tema aí pouco explorado pela literatura histórica, mas de fundamental aí importância na construção do Estado da Nação recém-independentes da América.
Eu vou apresentar aqui algumas reflexões, sobretudo aí sobre a caracterização do exílio liberal e o que seria essa experiência hispano-americana de exílio do João Soares de Lisboa. Bom, no mundo ibérico, desde os tempos aí do Império Romano, durante o Antigo Regime, exílio e desterro se aproximavam, né, sendo uma das principais punições para os criminosos, os considerados criminosos. Ao cotejarem aí as acepções do termo exílio encontradas em dicionários históricos, portugueses e espanhóis, o Mário Schnatner e o Luiz Honegger, não sei se pronuncia exatamente assim o nome deles, né, averiguaram que no século XIX, exílio e degredo eles foram juridicamente desvinculados, e exílio assumiu uma acepção moderna associada a seu teor político. De acordo com esses autores, com os movimentos de independência na América, o exílio se tornou o que eles chamam de um mecanismo regulador de sistemas políticos que eram inaugurados e, cito eles, eram incapazes de criar modelos de participação plurais e inclusivos. Então, o exílio mantinha a estabilidade do governo, contribuindo para reorganizar e superar dissidências políticas internas. Então, nos regimes de governo representativos e liberais, por meio do exílio, se passou a lidar com a oposição de uma forma diferente do que havia até então sido feito no que a gente pode chamar de antigo regime. Ela não era mais liquidada, mas ela se voltava para negociação política, o que foi possível graças a que a gente chama de um espaço público moderno de ampla circulação atlântica de informações e de pessoas. Para quem era exilado, a experiência de exílio ela compreendia aí uma dimensão geográfica e outra temporal. A primeira, mais evidente, era fruto aí do seu deslocamento, né? Os exilados participavam de redes de migrações políticas transfronteiriças, transoceânicas, que interconectavam amplos setores das elites políticas e intelectuais ibero-americanas. Para o Javier Fernández Sebastián, estes atores em movimento eles foram capitais na politização e na disseminação em espaços singulares da Iberoamérica de conceitos políticos que são apropriados durante a primeira metade do século XIX. Por sua vez, a dimensão temporal do exílio se caracteriza por uma mobilidade desses homens, desses exilados, entre marcos temporais. E aí cito os mesmos dois autores, do passado ao presente e do presente ao passado, em suas lembranças, nostalgias, imaginação, ao mesmo tempo que mantinham planos e expectativas para o futuro. Então, nesse sentido, o acúmulo de experiências políticas transformou suas expectativas sobre seus projetos políticos de futuro. Ao formularem uma nova identidade, uma espécie de ethos, esses exilados necessariamente vivenciavam uma transformação em nível individual e coletivo. E nessa construção, eles compartilhavam e redefiniam aí noções políticas e culturais. Então, durante o fim do século XVIII e início do XIX, sobretudo aí em um momento de efervescência, de profundas transformações políticas no bojo dessas recém-independências da América, o exílio propiciava novos olhares sobre o outro através de leituras e vivências que permitiam, em seu conjunto, alimentar visões de possibilidades políticas inovadoras. Nesse sentido, é possível identificar, grosso modo, alguns elementos que conferem uma certa unidade às experiências dos exilados liberais no final do século XVIII e início do XIX. Primeiramente, a participação fundamental dos comerciantes para a manutenção desses homens no exílio, através de incentivo, financiamento e circulação, inclusive, dos seus impressos, tornando-os, muitas vezes, aí, a expressão pública de seus próprios anseios. Em segundo lugar, o exílio proporcionava um trânsito cultural e político aos exilados que permitia maior liberdade de expressão e de crítica ao poder, funcionando aí como focos de oposição ao governo. Em terceiro lugar, o exílio marcava as memórias das trajetórias desses homens com
qualificando-as às vezes de radicais, em outras como exemplos aí de percursos históricos de moderação constitucional. Particularmente no caso dos exilados na América, ao mesmo tempo que suas narrativas de suas trajetórias contribuíam para a construção discursiva de uma dicotomia entre a monarquia luso-americana e as repúblicas hispano-americanas, elas também eram afetadas por essa construção. Então, essa oposição abarcava uma inevitabilidade de dois caminhos políticos a serem percorridos pelas porções da América. De um lado, repúblicas que seriam marcadas por caos, anarquia e guerra, e de outra, monarquia considerada uma via moderada e mais politicamente saudável, sinônimo de unidade, de harmonia e estabilidade. Diante das guerras de independência hispano-americanas e até pelo menos 1821, as trocas de experiências com o Brasil eram mal vistas pelas autoridades e deveriam ser evitadas para que não se repetisse o quadro de desordem, guerra civil e fragmentação observado na América Espanhola. A partir dessa data, o que se pode chamar de experiência hispano-americana assumiu contornos virtuosos e positivos, tornando-se aí um paradigma propositivo para os que consideravam a independência uma alternativa viável, inclusive para a manutenção de interesses conservadores. De toda maneira, essa dicotomia, ela definia um locus de moderação para discursos, ideias, conceitos, posicionamentos políticos e mesmo trajetórias. Se elegia dessa maneira um determinado projeto de Estado e nação do Brasil em detrimento de outros que eram, por isso, qualificados pejorativamente de radicais e republicanos, à maneira do que os hispano-americanos independentistas haviam estabelecido. É importante destacar que, na época, esta construção foi produzida e disseminada em impressos, como jornais, proclamações e discursos, em um período com uma proliferação e disseminação de periódicos até então inédita. Além disso, esse projeto de Estado ganhou repercussão também na memória histórica sobre a independência do Brasil, com I maiúscula, por exemplo, na obra do Van Hagen. Desde as guerras de independência pan-americanas de 1810, as Províncias Unidas do Sul-América viviam um período aí marcado por uma crise, instabilidade, uma fragmentação política territorial e uma crescente violência e militarização da política. Esses elementos conferiam às repúblicas hispano-americanas um paradigma negativo de desordem, anarquia e guerra. A historiografia tradicional argentina denominou este período de anarquia do ano 20. Por sua vez, a Marcela Ternavasio afirma que o governo de Buenos Aires vivia uma dupla crise, uma interna, de conflitos entre os projetos unitários e federalistas, grosso modo, de disputa aí entre os interesses do litoral interior e Buenos Aires, e uma externa entre as províncias de Buenos Aires e as outras províncias que compunham as Províncias Unidas do Sul da América. Em abril de 1821, em Buenos Aires, a Junta de Representantes elegeu um novo governo que tinha como ministro Bernardino Rivadavia. Apoiado pelos grupos mais poderosos, formados por grandes comerciantes, proprietários ligados ao comércio de produtos pecuários, o ministro implementou um projeto de reformismo ilustrado. Então, a valorização da experiência hispano-americana, sobretudo a partir de 1821, pode ser medida também pelo sucesso dessas reformas para solucionar a crise do período anterior. Esse governo ele fica conhecido na historiografia argentina pelo que eles chamam de uma feliz experiência, sendo esse período aí essencial à construção positiva da trajetória desse ministro, do Rivadavia, nas obras produzidas pela geração de liberais de 1837 e depois por autores como o Mitre, na segunda metade do século XIX, e o Vicente Fidel Lopes, no início do século XX. Ambos aí empenhados em escrever histórias nacionais da Argentina. Estes autores descreviam aí os anos anteriores ao seu governo como um período de anarquia, de barbaridade política, de vazio institucional, superado pela retomada do projeto unitário com centralização em Buenos Aires.
É justamente durante esse processo de redefinições e organização do governo de Buenos Aires que o João Soares Lisboa viveu seu exílio do Brasil. Então, em meio a esse contexto de conflito por territórios, negociações de víveres, armas, letras de câmbio, circulação de pessoas impressos entre a província cisplatina e Buenos Aires, a participação do João Soares Lisboa no exílio foi um fator fundamental para a sua posterior condenação por conluio republicano em julho de 1823, depois que retorna de Buenos Aires para o Brasil. Apesar disso, a associação estabelecida entre sua atuação junto aos hispano-americanos no comércio e imprensa e a sua pecha de republicano, na verdade, mostra uma multiplicidade de significados dos conceitos políticos fundamentais que foram apropriados por ele e disseminados nas regiões do antigo vice-reinado do Rio da Prata. Então, o termo republicano, em sua polissemia, extrapola a definição de um regime stricto sensu, e para autores aí como Popok, Skinner, incluía noções tão amplas que, segundo Javier Fernandes Sebastián, permitem repensar uma oposição entre liberalismo e republicanismo. Então, dessa maneira, o João Soares Lisboa valorizava a escolha autônoma e emotiva do cidadão e não o seu local de nascimento. Então, com isso, o seu discurso ele se diferenciava do que era geralmente apresentado pelos que defendiam a autonomia provincial com os termos de pátria ou patriotismo. Então, ele canalizava essa identidade e amplia a ideia de pátria no que ele denomina de governo monarco-democrático. O Marcelo Basile cunha e emprega a expressão experiência republicana para analisar os projetos de Brasil e de ação política na corte regencial e discute a politização, nesse período regencial, de práticas informais de cidadania, com a participação de atores que até então eram marginalizados da própria política. Então, abria-se nesse momento uma esfera cívica às camadas médias urbanas, aos estratos de baixa condição social, por exemplo, em festividades e protestos. Então, a leitura desse autor expande as possibilidades de análise da questão das ideias republicanas como práticas políticas cidadãs, consideradas experiências que não dependiam necessariamente do regime de governo institucionalizado. Então, de acordo com esta noção de ideias republicanas, o projeto de Brasil, as formulações e convicções do João Soares Lisboa sobre o exercício daquele espaço cívico na monarquia, alimentadas por essa experiência hispano-americana no exílio, anteciparam, já nos anos de 1822 e 1824, o que o Basile viria a chamar de experiência republicana, para ele, típica aí do período regencial. Tal como concebe aí o Koselleck, entende-se que experiências, e aí cito ele, são singulares na medida em que ocorrem e são replicáveis na medida em que são acumuladas. Nesse sentido, a experiência hispano-americana do João Soares Lisboa se reflete na história da independência e construção do Estado do Brasil em um seu duplo aspecto, cito de novo o mesmo autor, aquele constituído pela experiência e aquele que pode ser derivado dela. Então, ao analisarmos esses estratos do tempo que a constituem, podemos visualizar o que há de singular e surpreendente em sua trajetória, bem como as experiências acumuladas que estruturaram as suas vivências e apropriações. Deste modo, são pertinentes aí as acepções dos conceitos que tiveram tamanho impacto no modo do redator de imaginar o exercício do governo liberal e que transformaram ou reelaboraram suas convicções, sentidos e representações sobre a monarquia constitucional e a república em sua produção textual e trajetória pública durante os anos de 23 e 24. Isso fez dele o porta-voz da campanha federalista na corte até a sua adesão à Confederação do Equador no Recife, após ter sido o único réu condenado na Bonifácia. Bom, assim,
Durante o exílio, essa é uma ideia ainda em formulação aí no pós-doutorado, o João Soares Lisboa vivenciou e se municiou de debates travados no início e mantidos por toda a década de 1820, que tratavam de dilemas semelhantes aos discutidos durante o período regencial no Brasil. Então, nos anos de 1823 e 1824, isso impactou sua leitura da política e seu projeto de Estado e o fez aí se aproximar de grupos políticos considerados radicais e que integravam a Confederação do Equador. Paula, bom, nós temos 21 minutos de apresentação. Você pode ir encerrando, por favor? Sim, claro. Portanto, de certa maneira, o Correio do Rio de Janeiro antecipou o debate federalista de 1824 ou do período regencial. Não à toa aí ele é chamado pelo Marco Morel de um dos precursores do ideário radical dos liberais exaltados. Muito obrigada, termino aqui minha apresentação e desculpe pelo tempo. Paulo, obrigado pela sua apresentação. Desculpe, a gente fica nessa tarefa ingrata de fazer o corte, mas a gente abre mais espaço para depois você complementar com as informações no debate ao final. Tá? Muito obrigado pela sua fala. Eu passo agora, então, a palavra para a professora Priscila Maria Weber, que vai trabalhar com a comunicação do Antônio Oliveira de Cardonega, como mercador de escravos, rede de comércio entre o Rio de la Plata e Angola. Tá? Então, Priscila, seja bem-vinda e boa apresentação. Obrigada. Pessoal, bom dia a todas, a todos e todes que estão assistindo a essa apresentação, a apresentação dos colegas. Obrigada ao professor Osias pelo acolhimento nessa mesa de trabalho. Eu vou falar um pouco, então, sobre o Antônio de Oliveira de Cardonega, que é um autor muito importante para a história da África, a história de Angola, do século XVII. O Antônio de Oliveira de Cardonega, ele é considerado pelos historiadores que estudam Angola seiscentista uma fonte indispensável. Ele, junto com outras obras, como a obra do padre Cavazzi de Montecúculo, por exemplo, né? No entanto, o que eu quero observar agora para além de uma fonte documental, é o autor, dentro da obra, observar o Cardonega como um escritor e ainda observar o Cardonega enquanto um comerciante de escravos, enquanto alguém que estava articulado em um mundo atlântico, em um comércio atlântico de escravizados, e que, às vezes, não poucas vezes, as decisões de comércio eram feitas à revelia da coroa e diretamente ligadas à região do Rio de la Plata, à região do Rio da Prata, mas a parte mais meridional do Brasil. E é curioso observar algumas questões, né? Como Cardonega consegue fazer isso? Quem foi o Cardonega? Quem foi esse autor? Como que ele se insere nessas redes? Isso tudo pode estar intimamente ligado à escrita da obra dele, né? E contribui para que se entenda a história de Angola desse período, né? Então, o Cardonega, ele era um cristão novo que saiu de Lisboa com um ofício de soldado, saiu com 15 anos de idade, deixou para trás tudo, né? A família, embarcou com o governador Pedro César de Menezes, né? Que fez um favor à família do Cardonega, que estava toda a família, pai, avós, inseridas nos serviços reais, né? Servindo em diversos cargos aos Bragança. Então, esse é um motivo pelo qual o Cardonega ele consegue embarcar com o ofício
de soldado, e assim ele consegue se desvencilhar das agruras da Inquisição, visto que a sua família começava a ser perseguida, né? Então ele chega na Luanda em 1639 e em seguida já tem a ocupação holandesa, o que faz com que ele tenha que ir para o interior, Massangano, o que não é mal, porque nos sertões da Angola havia as feiras, as quitandas, e ele acaba se inserindo no mercadejo de escravaria. Então, com isso ele adquire poder e ele passa a integrar rapidamente uma espécie de elite luandense, porque ele consegue, após, né, a saída dos holandeses, ele consegue ir para Angola e adquirir cargos como vereador, juiz ordinário, há cartas no arquivo histórico ultramarino, correspondência do Cadornega articulando as mais diversas fundações, como Fundação de uma Misericórdia no interior. Então, ele acabou tendo uma influência, né, embora o cargo o ofício de soldado possa parecer algo, né, ele não estava nas frentes das guerras, ao contrário, ele tinha ele tinha uma posição mais administrativa na colônia da Angola. Isso fazia com que ele acessasse, né, a documentação administrativa com facilidade. Isso é o motivo pelo qual ele escreve a obra História Geral das Guerras Angolanas. Ele começa a escrever essa obra em 1670 e acaba em 1681. São 3 tomos volumosos, manuscritos. Na tese de doutorado, eu faço uma espécie de história desses manuscritos, ou seja, eu vou atrás dos manuscritos que se tem notícia atualmente. Então, edições que estão em diferentes bibliotecas de Portugal, mas também França e Londres, e manuscritos copiados com diversas autorias, mas também eu consigo observar através de padrão caligráfico, o autógrafo do autor e outras características de suporte documental, e aí ligado muito à área da paleografia, eu consigo observar o manuscrito feito a próprio punho pelo Oliveira de Cadornega, que está na academia, atualmente compõe um acervo da Academia das Ciências de Lisboa. Bem, ele escreve essa obra e, obviamente, demorando 10 anos para concluir a escrita, o autor flutua dentro da obra, como as fronteiras de Angola também flutuavam, como as relações entre os Sobas aliados flutuavam, as relações com a Rainha Zingambande, com o exército dos Jagas. Então, ora o autor deprecia algo e daqui a pouco ele já está louvando a mesma coisa. É uma obra muito interessante e é preciso bastante crítica para observá-la, porque se o historiador lê ou a versão impressa, porque a versão impressa desses manuscritos, ou o manuscrito, não lê a obra, né, inteira, lê recortes, ele pode ter diferentes visões sobre o mesmo objeto. Então, é interessante a obra ler de forma, né, ler inteiramente a obra do Cadornega e observar essas questões que são políticas e se movimentam conforme o contexto em que o autor estava inserido e também ajudava a delinear. E ele escreve essa obra, uma das minhas hipóteses, para permanecer em Luanda, em Angola, visto que após 1640, né, após a restauração portuguesa e após as guerras, né, os Braganças sofreram para conseguir se manter no poder,
houve um olhar para as colônias e houve uma troca de oficialato, né? E o Cadornega ele não queria voltar para Portugal, uma vez que a Inquisição ainda estava acirrada e a mãe dele, em 1668, tinha sido presa e morta pela Inquisição. Tem um processo maravilhoso, muito bonito na Nacional da Torre do Tombo. E nesse processo, eu não lembro a página exatamente, mas quando ela fala dos filhos, na sessão que ela fala dos filhos, a mãe diz que os filhos morreram quando menino. Ou seja, ela mente, ela dribla a Inquisição. Na verdade, o Antônio e o Manuel, os irmãos, estavam a comerciar escravos em Angola. E comerciar com o Brasil, aí é que está a questão, né? Aí é que entra, junto de tudo isso que eu falei, tem algumas coisas que são resultados do doutorado, mas tem algumas coisas que já são também avanços, embora num cenário pandêmico, embora eu ainda não consiga ir presencialmente, né, a muitos arquivos, o que me deixa bastante ansiosa, porque eu adoro arquivo, adoro paleografar e acho que a minha pesquisa precisa muito de um aporte documental. Algumas coisas eu já consegui paleografar e consigo perceber que o Oliveira de Cadornega, mais, né, do que esse escritor, do que essa importante fonte que nós historiadores utilizamos para olhar Angola no século XVII, ele tinha relações muito intensas com o Brasil. E por que eu levanto essa questão do Rio da Prata, né? Porque no primeiro quartel do século XVII, o Rio da Prata era um rio português, basicamente, embora a união das coroas, né, de 1580, das coroas ibéricas, o Rio da Prata havia um domínio português e um comércio português muito grande, em virtude, inclusive, dos portos, da movimentação na outra margem atlântica, no caso, os portos de Luanda, Brisbane, Benguela e Sonho, mas mais Luanda e Sonho. E o pai do Oliveira de Cadornega, há um documento em que ele se torna o oficial maior da Fazenda Real, ou seja, ele mesmo a família do Cadornega, com a ligação direta com os Bragança e também com os Avis, que era uma espécie de segunda dinastia em Portugal, então mesmo com essas ligações, e os Filipes estando, né, na governança, ele vai para esse, digamos, com esse cargo para o Prata e fica justamente neste período de grande predominância portuguesa no Prata, que é o primeiro quartel do século XVII. Então ele fica lá, ele participa desse comércio, né? Não acredito que tenha participado da refundação de Buenos Aires em 1580, que foi algo importante e que também tem ligações diretas com a África, né, e com os portugueses entrando em Angola e negociando com Sobas e tal. A prata também tem bastante influência, mas eu acredito que ele está mesmo pela datação da documentação e por ele estar mais ligado ao Dom Duarte, que nessa altura, né, era infante, Casa de Avis, por ele estar ligado a esse período, né? Então acho que ele esteve no primeiro quartel e no segundo quartel com a ocupação holandesa. Algumas coisas acontecem tanto em Angola, né, como, por exemplo, os portugueses tendo que ir mais para o interior, quanto há um esvaziamento no Rio de la Plata, né, porque fica proibido o comércio com o Rio de Janeiro e com Prata, por exemplo, no segundo
quartel do século XVII. No entanto, eu ainda tenho algumas perguntas, né, para fazer, que eu ainda não sei a resposta, mas que deixo assim aqui, que registrados como meu interesse de pesquisa, e que provavelmente eu estou no faro de documentação e lendo para resolver, né? Mas acho importante já colocar que algumas relações podem não ter sido desfeitas, né? E Cadornega pode ter utilizado das redes do pai para se inserir nesse comércio de escravos, uma vez que ele se insere muito rapidamente a uma elite luandense, né? E, enfim, o que eu estava falando sobre a ocupação holandesa, o pai do Cadornega, ele sofre ele tem um navio atacado pelos holandeses, ele sofre uma grande perda, né? No segundo quartel já do século XVII, e aí é quando ele decide retornar a Portugal e pega um ofício de escrivão, uma documentação em que ele se ocupa de um ofício de escrivão na Vila de Ourém, até uma discussão interessante que o Cadornega deixa uma pista na obra que o pai meio que perde tudo devido a esse, vou usar uma expressão da época, devido a esse saco dos holandeses, né, o saqueado no navio, ele deve ter perdido tudo, perdido escravaria, um prejuízo muito grande, então ele meio que vai para volta e fica de escrivão, que é um ofício que vai dar ali para ele, agora eu não sei se é 90 mil réis anuais, eu estava com a cifra na cabeça, mas enfim, só para que a gente tivesse uma ideia de como estava a vida financeira aí da família dos Cadornegas, mas não estava muito bem, muito boa, né? Então, isso é um dos motivos pelo qual o Cadornega sai, tá tudo meio que ligado na vida dessa família. O Cadornega sai da Lisboa e vai para Angola, né? Porque a família meio que tinha perdido tudo, a Inquisição estava ali acirrada e ele consegue esse favor, né, de ir para Angola com o ofício tentar sobreviver. E aí a mãe é perseguida e morta, então vocês observem que é uma família, a mãe em 1668, vocês observem que é uma família que foi com a Inquisição, né, entrando em derrocada, então por isso Cadornega não poderia voltar. O que eu estou fazendo, o que eu fiz na apresentação de hoje, eu já até me perdi, nem sei quantos minutos, se alguém puder botar aqui no chat. O que eu fiz na apresentação de hoje, eu meio que dei uma volta, 16 minutos, já estou acabando. Eu meio que dei uma volta, né, para falar. Eu falei do Cadornega para que vocês soubessem quem é esse autor, esse escritor, que é uma fonte documental, mas que está, né, intimamente ligado com a história de Angola, a história atlântica. E eu quero dizer também, já tem alguma documentação levantada, algumas questões, que ele também está ligado ao comércio do Rio da Prata, uma vez que o pai esteve aqui e uma vez que o pai pode ter já construído algumas relações, né, comerciais, né, que costurava ponto miúdo o Rio da Prata com a Angola, mesmo num período, né, após a ocupação holandesa, e que o comércio nessa região já não era tão expressivo. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade de falar um pouco da minha pesquisa nessa manhã. Obrigada. Muito bem, Priscila, muito obrigado a você pela sua exposição, ficou muito clara também para a gente. Eu acho que vai ser interessante trazer no debate outros elementos. Agora eu passo para a última apresentação da mesa, a gente sai do 17, volta para o 19 e até o 20, com o professor Antônio Gasparetto Júnior,
o Instituto do Estado de Sítio na América do Sul, a elaboração e prática de ideias jurídicas em perspectiva comparada. Tá? Então, obrigado, professor Antônio, e pode fazer direto a sua apresentação. Bom dia, Osias. Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui, aos colegas de mesa. É um prazer, mais uma vez, participar desse encontro com os colegas da USP. Só queria fazer uma correção antes de começar a minha fala a respeito da apresentação no início. Eu não sou mais professor substituto no IF Sudeste MG, sou professor no mestrado profissional em Administração Pública da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, o título da minha apresentação, como foi mencionado agora pelo professor Osias, né, diz respeito à utilização do estado de sítio no Instituto Constitucional e sua circulação na América do Sul, especialmente aqui entre os países Brasil, nós nos incluindo, Argentina, Chile e Colômbia. Essa minha pesquisa de pós-doutorado, ela faz um prosseguimento, eu busco avançar com a pesquisa de pós-doutorado, em estudos que desenvolvi, pesquisas que desenvolvi durante a minha pesquisa de doutoramento, na qual eu verifiquei a utilização do Instituto do Estado de Sítio no Brasil durante a Primeira República em específico. Então, para fazer algumas contextualizações iniciais, para dar prosseguimento a essa abordagem, ressalto que o estudo do Estado de Sítio no Brasil, vinculado ao período da Primeira República, se deu em função da grande utilização desse instituto durante a nossa Primeira República. Em nenhum outro momento da história republicana brasileira, ou mesmo da história independente, considerando ainda o período monárquico, foi feita uma utilização tão extensiva do Instituto Constitucional do Estado de Sítio, que se trata de um instituto de estado de exceção na nossa história. Então, durante o período da Primeira República, em que tivemos 12 presidentes governantes dessa fase, 9 deles fizeram utilização desse instituto. Em outros momentos republicanos de nossa história, nós tivemos apenas mais uma utilização com Getúlio Vargas, na década de 1930, especificamente em 1935, e uma outra única utilização em 1955, na campanha da legalidade pela eleição de Juscelino Kubitschek, para assegurar a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek. Então, sem dúvida alguma, a utilização do estado de sítio, ela está marcada em nossa história independente como uma característica muito forte do período denominado como Primeira República, entre 1889 e 1930, a partir de 1891, em específico, com a promulgação da nossa primeira Constituição Republicana. Nesse sentido, durante a minha pesquisa de doutorado, eu busquei investigar essa lacuna historiográfica que até então não havia sido discutida em outro aspecto, em relação à exploração desse instituto e suas influências e suas contribuições para a construção de uma república no nosso país e para a construção de uma república democrática, de um governo, de um sistema de governo dito liberal-democrático na virada do século XIX para o século XX. Essa foi, então, a contribuição que eu busquei investigar durante essa pesquisa de doutorado, e no pós-doutorado, desenvolvido na USP desde 2019, eu venho investigando, então, as relações internacionais desse Instituto Constitucional, que obteve uma grande circulação na América do Sul, no século XIX e no século XX, tentando lançar luz sobre algumas considerações feitas na historiografia a respeito do estado de sítio, ainda que o Instituto do Estado de Sítio seja muito pouco explorado em pesquisas mais extensas, pesquisas de maior fôlego, e aqui eu me refiro a publicações a pesquisas de mestrado, dissertações, teses de doutorado, publicações de monografias mais extensas, né, em formato de livro, ainda que esse tema seja muito pouco explorado. Algumas menções ao Instituto Constitucional do Estado de Sítio já haviam sido realizadas na historiografia, fazendo algum tipo de citação sobre ser uma particularidade nossa, uma particularidade da história constitucional, política e brasileira. Bom, efetivamente, o que a minha pesquisa de doutorado e o que venho buscando aprofundar agora na pesquisa de
na pesquisa de pós-doutorado, tem revelado que esse não era um instituto exclusivamente brasileiro, de uso extenso exclusivamente no nosso território, no Brasil. Na verdade, o Brasil, quando passou a utilizar o Instituto do Estado de Sítio, estava entrando num movimento já de uma forma um quanto tardia, no final do século XIX, quando pela primeira vez nós expressamos na nossa Constituição, nas nossas normas, em 1891, na Constituição de 91, o termo Estado de Sítio. Até então, não havia essa expressão clara do termo Estado de Sítio na nossa Constituição anterior, que era de 1824, ficando, então, apenas para o período republicano a utilização específica desse termo. Mas normas correspondentes, similares às normas do Estado de Sítio republicano, já existiam na Constituição de 1824, e, inclusive, práticas excepcionais foram utilizadas já no governo de Dom Pedro I, na primeira fase imperial da história do Brasil. Bom, toda essa discussão em relação à utilização do estado de sítio está inserida em uma discussão macro, que assim diria, que faz menção a uma teoria da exceção, a teoria do estado de exceção, que é algo que eu venho me dedicando há alguns anos já. O estado de exceção, como entendido, então, pela historiografia, de um ponto de vista jurídico, institucional, corresponde a um momento de suspensão das normas vigentes para o enfrentamento de graves e severas crises, permitindo a suspensão de direitos e garantias fundamentais, permitindo algumas ações do Poder Executivo, a concentração de poderes no Executivo e algumas ações do Poder Executivo ou dos agentes executivos que sejam suficientes e deem conta de lidar com essas ameaças institucionais, ameaças à própria República, à própria nação. Nesse sentido, durante um período determinado, se suspenderiam algumas normas para lidar com essas ameaças, então, colocadas. Bom, isso está colocado, de uma forma geral, do ponto de vista institucional e jurídico, na historiografia política, na historiografia jurídica, e tem um nascimento dessa discussão que remonta à história antiga, quando se utilizava já recursos temporários de solução de graves crises, ainda na antiguidade em Roma, utilizando-se o Instituto da Ditadura, que para os romanos era uma manifestação de um estado de exceção, justamente para se fazer frente a essas ameaças. É importante aqui fazer uma distinção de primeiro momento, que quando estamos mencionando, então, essa teoria do estado de exceção, e o estado de exceção, não estamos falando de um estado com letra maiúscula, no sentido de se estabelecer um regime de exceção. Mas esse estado de exceção com letra minúscula, com E minúsculo, pode ser mais bem associado a uma perspectiva de condição de exceção. Então, uma condição momentânea de crise, de ameaça, em que essa exceção se faz necessária para se enfrentar as crises. Nesse sentido, o estado de sítio é uma manifestação específica dentro do contexto dessa teoria da exceção, e, por sua vez, o Instituto Constitucional do Estado de Sítio foi elaborado pelos franceses durante o período revolucionário do final do século XVIII, especificamente entrou na primeira Constituição francesa, republicana, de 1791, como um instituto técnico de técnica militar para o enfrentamento de inimigos em campo de batalha. E, posteriormente, esse instituto recebeu, ainda na década de 1790, recebeu novas abordagens que transferiram a sua utilização de enfrentamento do inimigo externo para o enfrentamento do inimigo interno, ou seja, com uma aplicação a revoltas, insurreições, então, contra os nacionais que, por algum motivo, ameaçavam a estabilidade da República e de suas instituições. Essa vertente, essa perspectiva do Instituto do Estado de Sítio, que logo se derivou do Instituto Técnico Militar inicial, que fazia menção exclusiva ao contexto de guerra contra nações e inimigos estrangeiros, essa versão ganhou grande repercussão no país de criação deste instituto, a França, e posteriormente no século XVIII, aliás, no século XIX,
ganhou uma grande repercussão em outras normas espalhadas pelo mundo afora. E chegou, inclusive, aqui ao nosso continente, ao continente americano, e especificamente à nossa região. Então, nessa pesquisa de pós-doutorado, venho investigando como houve essa disseminação desse referencial jurídico criado pelos franceses do estado de Sítio, aqui na América do Sul, e como houve sua aplicação com a sua circulação, com uma respectiva circulação de ideias políticas e jurídicas em torno desse instituto. E foi possível se averiguar muito objetivamente que o Instituto entrou pela primeira vez numa Constituição da região, da América do Sul, por meio da Constituição chilena de 1833, que fez largo uso da utilização do Instituto e que ainda acrescentou uma novidade jurídica à possibilidade do estado de sítio, que seria a suspensão da própria Constituição, em sua integralidade, nos momentos de crise, de graves crises e de ameaças à República Chilena e suas instituições. Esse modelo teria causado grande impressão a um exilado político argentino que estava exilado então naquele território, no território chileno, que seria o Alberdi, um dos principais nomes da formulação da Constituição Argentina de 1853. E o Alberdi, durante o período que esteve como exilado no Chile, entendia que o Instituto do Estado de Sítio, que assegurava poderes mais concentrados no Executivo, dando ao Executivo condições de ação mais imediata e mais robusta frente a essas ameaças, o Alberdi considerava, então, que o Executivo ficava dotado de capacidades mais bem aplicáveis para o enfrentamento de crises e eventuais revoltas. E, por isso, ele levou aos argentinos a noção do estado de sítio e uma formulação própria para ser introduzida numa nova possível Constituição, que viria a ser a Constituição de 1853. Simultaneamente, os colombianos também fariam a inserção do Instituto do Estado de Sítio em sua Constituição, e, na verdade, nós, brasileiros, expressaríamos esse termo, esse instituto em uma Constituição, apenas no final do século XIX, na nossa primeira Constituição Republicana, em 1891. Então, o que pretendo averiguar, e tenho desenvolvido essas investigações durante essa pesquisa de pós-doutorado, é como se deram as conexões entre esses atores políticos no século XIX, como eles entendiam as suas conexões e dialogavam, apresentavam reflexões e proposições políticas e jurídicas em torno do Instituto do Estado de Sítio, como eles percebiam a utilização do Estado de Sítio na região, naquele momento, para entender por que nós, brasileiros, chegamos tão tarde, na verdade, ao Estado de Sítio e à sua ampla utilização. Aqui, então, vale ressaltar que o estado de sítio, como mencionado, foi utilizado em larga medida pelos chilenos já na década de 1833, servindo, inclusive, sendo motivo de atenção para o João Bautista Alberdi, que estava exilado naquele país, e, posteriormente, quando os argentinos inseriram o Instituto em sua Constituição de 1853, o Instituto passou a ser largamente utilizado também. Então, já avançando um pouco em relação às considerações possíveis de serem apontadas em relação a essa circulação internacional aqui na nossa região, na América do Sul, os políticos, os atores políticos e jurídicos brasileiros do final do século XIX, no momento da formulação da Constituição de 1891, entendiam que a Argentina, por sua vez, havia conseguido grande sucesso econômico e estabilidade política em seu território, passando pelo Instituto do Estado de Sítio, que, por sua vez, tinha uma ligação histórica, na sua própria formulação, com a utilização no Chile, sobre a qual os próprios argentinos entendiam também que essa concentração de poderes era uma ferramenta muito útil para ser aplicada no combate a eventuais crises. Essa perspectiva que se tinha de uma experiência já no decorrer do século e que finalmente chegou ao Brasil em 1891, ou melhor, foi adotada em debates políticos da formulação
da nova Constituição, no final do século, e na passagem do século XIX para o século XX, nós faríamos, então, ampla utilização. O que não quer dizer que os outros países tenham deixado de fazer essa ampla utilização, pois Argentina, Chile e Colômbia permaneceram fazendo larga utilização do Instituto do Estado de Sítio, e aí, na verdade, a nossa singularidade, ela se inverte. Não é uma singularidade nossa utilizar em larga escala o Estado de Sítio, naquele momento, naquele contexto, da virada do século XIX para o século XX, mas é uma singularidade brasileira o fato de se interromper a utilização do Estado de Sítio a partir de 1930. Quando, como mencionei, apenas outras 2 situações verificaram a utilização do Estado de Sítio, uma em 35 e outra em 55. Nada mais do que isso. Enquanto os países vizinhos permaneceram fazendo a utilização do Instituto e até muito recentemente continuam fazendo a utilização desse Instituto do Estado de Sítio ou de correlatos que são incluídos dentro dessa perspectiva que entendemos como de estado de exceção. Então, para não extrapolar muito o meu tempo, eu faço esses apontamentos iniciais e caso hajam questionamentos e possamos continuar algum diálogo a respeito, eu continuo numa próxima oportunidade. Agradeço a todos e a todas pela atenção e por acompanhar até aqui. Obrigado, Antônio, pelas suas considerações e pela sua apresentação. Eu acho que a gente teve uma manhã aqui bastante interessante, com várias apresentações muito instigantes, sobre um período histórico bastante extenso, então realmente a gente vai ter que juntar algumas pontes aqui, porque a gente vai do 17 ao 20 para fazer reflexão, e eu vou já ser bastante econômico na minha fala, tentando fazer uma ponte entre a apresentação do Antônio e da Kelly, porque o que me chamou a atenção na apresentação de vocês dois foi essa leitura sobre a estabilidade constitucional brasileira, de certa forma. E é interessante observar que o Antônio, eu puxo de trás para frente, apesar de começar a responder pela Kelly e terminar com o Antônio, você comenta sobre a questão do estado de sítio e essa comparação na América Latina, e eu ia até mencionar a Cláudia Viscardi sobre a Primeira República, mas você foi orientando dela no doutorado, então evidentemente você já parte das discussões da Cláudia, né? E eu acho que talvez uma contribuição para o teu trabalho, que é muito amplo, né, nesse sentido de observar a América Latina, é uma discussão da história do direito com historiadores italianos que se preocupam com a questão da modernidade jurídica, porque o estado de sítio, como você menciona, vai surgir aí no final do 18 e vai ter uma ampliação da utilização no 19, mas ele é possível, pelo menos na minha leitura, e eu queria ver o que você pensa disso depois, né, a partir da ideia de que há um estado constitucional moderno, né? E aí tem discussões do professor Antônio Manuel Espanha, do professor Paulo Grossi, né, a construção do conceito de absolutismo jurídico moderno do Paulo Grossi, né, que vão dizer que esse direito positivado é que permite essa discussão sobre limites. Né? No Brasil do Império, me parece que a solução testada no Chile anteriormente não se faz necessária, e aí é uma questão que eu já coloco também para Kelly, né, em razão da própria presença do poder moderador e da especificidade do poder moderador. Né? O professor Antônio Manuel Espanha trata exatamente disso, das constituições brasileira e portuguesa serem exceções, né, no caso de constar esse poder moderador, que é um instrumento regulador. Né? Ao Antônio, eu pergunto se talvez esse uso mais intenso do estado de sítio na Primeira República não tenha a ver com a ausência de certas medidas, instituições e institutos estabilizadores do Império. Né? Senado vitalício, Conselho de Estado, o próprio poder moderador. Né? Então, me parece que, dada a amplitude do poder moderador no Brasil e dada a política conservadora, né, estabelecida ao final ao longo do Segundo Império, né, o estado de sítio não teria o mesmo significado daqui na América Latina. Então, eu acho que talvez eu gostaria de ouvir você comentando um pouco sobre essa observação e ver que tipo de fonte você está trabalhando para pensar, além das constituições, esse instituto. Né? Aí já faço a ponte com a apresentação da Kelly, né, que eu achei muito interessante também falar sobre os Pereiras Vasconcelos, é uma discussão bastante presente dentro da historiografia, até mesmo aqui na USP a gente tem o debate com a professora Miriam Donikoff sobre
a tese da centralização e a federalização, um debate com o Imar Matos, que é um clássico, digamos assim, dentro desse campo, né? E eu também me volto a pensar se o poder moderador estabelecido por Dom Pedro aqui e em Portugal, né, tem algum ponto de intersecção com essa sua reflexão sobre o regresso, porque me parece que a trajetória do poder moderador é um elemento importante para a gente entender um pouco de como essa política do regresso não se coloca contra a Constituição de 1824, mas sim contra algumas transformações descentralizadoras, né, do período regencial. Eu sei que está um pouquinho para frente do período histórico, né, que você estava abordando ali inicialmente na tua apresentação, mas faz parte do seu título aqui, né, que vai 37 e 40, então gostaria de você comentar um pouco sobre essa questão que eu achei bastante instigante no teu texto. Na apresentação da Paula, eu gostaria que ela concluísse um pouco, eu acabei cortando o finalzinho da apresentação dela, né? Queria fazer outras perguntas também sobre a questão da teorização e a história dos conceitos, como ela se apropria para trabalhar com o debate do João Soares Lisboa, né? Mas a Kelly também pediu para você tratar um pouco da referência sobre a questão da desvinculação entre exílio e degredo, né? E falar um pouco mais sobre o papel dos negociantes no exílio liberal, né? Eu quero deixar um texto que foi produzido lá na Universidade Federal do Paraná, num simpósio sobre exílio e desexílio, coordenado pela professora Marion Brepol, de Magalhães. Não sei se você conhece esse texto, vai ter alguma discussão teórica sobre exílio e desexílio, que acho que é interessante, e alguns textos de professores argentinos. O foco não é exatamente o seu período histórico, é um pouco posterior, mas eu acho que há uma discussão teórica que pode ser interessante para ti. Se você quiser, depois eu te passo a referência completa aqui no chat, né? Para a Priscila, né, eu acho que é muito interessante, ela foi talvez a que mais destacou, né, essa nossa solidão do mundo pandêmico e a dificuldade que nós todos temos em razão do acesso às fontes. Acho que a Priscila verbalizou algo que todos nós pensamos, né, essa dificuldade de pesquisa, ainda mais imagino na ideia de paleografar as fontes, como isso é difícil, né? A Paula encontrou alguns mecanismos nas fontes digitalizadas já, mas quando se recua tanto no tempo fica mais difícil, né? Então eu queria que você explicasse um pouco como é que você está tentando lidar com isso, né? A Kelly também pediu para você falar um pouco mais sobre os manuscritos e sobre a questão da perseguição da família pela Inquisição, e eu acho que isso foi bastante interessante, né? Aí eu abro já a palavra a vocês, pedindo para que vocês tentem mirar no final da apresentação ao meio-dia, realmente. Depois nós temos uma mesa de encerramento, e este que vos fala terá que estar nessa mesa, né? E eu passo direto a palavra para a Kelly, tá? Obrigado, gente. Para o Antônio, eu já fiz a pergunta no começo. Começa com a Kelly. Não, é porque também eu tinha colocado umas questões para o Antônio aqui, mas aí depois... Não, desculpa, Kelly, então pergunte já as perguntas suas para o Antônio. Antônio, na verdade, eu queria só te parabenizar pela sua pesquisa, dizer que eu aprendi muito. É muito bom também a gente ter contato com pesquisas que avançam o nosso recorte, a gente aprende. Então, é sempre uma boa oportunidade. E se você poderia falar um pouco mais dessa relação entre estado de sítio e estado de exceção. Talvez pensando no estado de exceção, aí pensando no Agamben, eu não sei se você pensa a partir dele, que também me interessa. Então, assim, a gente faz as perguntas interessadas. Falar um pouquinho sobre isso. Em relação à questão, Osias, eu te agradeço muito. Primeiro, eu gostaria só de dizer aqui uma coisa que não foi dita, que esse projeto de pós-doc está sendo supervisionado pelo professor João Paulo Pimenta. É um pós-doc que está vinculado, então, à USP. Passou. Não falei sobre isso, então gostaria de deixar registrado. Dizer também que você, Osias, tocou na professora Miriam Dornikoff. A professora Miriam é uma referência nos meus trabalhos, desde o doutorado, estudando as assembleias provinciais, sobretudo a Assembleia Mineira. A professora Miriam teve um papel assim decisivo, o trabalho dela nas minhas pesquisas. Eu compartilho muito das reflexões dela, das teses que ela desenvolve sobre o regresso também. Aí agora eu estou começando a pensar se de fato o regresso, porque ela defende que o regresso não causou uma ruptura necessariamente com o momento que veio antes.
Então, até então, eu tendo a concordar com ela em relação a isso, mas também agora eu estou procurando ir além, pensar o regresso de forma teórica, e a questão que você me fez, na verdade, eu nem consigo te responder, porque ela me criou, você, na verdade, me deu... você me fez uma questão que não é uma questão para ser respondida agora, que é uma questão que tem que ser inserida dentro do meu projeto. Se, de fato, será que o regresso não bateu contra a Constituição justamente em função do poder moderador? Então, você me coloca uma questão extremamente que eu não havia pensado sobre isso e que eu acho que ela é importantíssima dentro desse debate que eu pretendo fazer, que você até marcou que está um pouquinho antes, está um pouquinho posterior, o recorte do meu projeto, mas ele está posterior, mas ele é reproduto, entre aspas, de toda essa discussão que veio antes. Então, o ato adicional de 1834, ele praticamente determina essa discussão do regresso e do progresso. Então, é importante voltar aí, pensar se o regresso, de fato, não teria questionado a Constituição em função do poder moderador. E aí, só para concluir, é importante também a gente pensar que o poder moderador, apesar dele ter sido usado pelo Dom Pedro I, até para exorbitadas funções que ele tinha, o poder moderador em si, ele era um instrumento liberal. Ele foi pensado pelo Benjamin Constant como um mecanismo para tentar impedir que os outros poderes se exorbitassem ou interferissem uns nos poderes dos outros. Então, em tese, o poder moderador em si, ele não é um elemento conservador, ele faz parte, ele é um elemento liberal. A questão é os usos e a apropriação que o Dom Pedro fez dele. Aí já é uma outra questão, mas na lei, né, em tese, era uma outra coisa. Então, nem sei se eu respondi, mas eu também não quero me estender, que a gente tem uma questão do tempo, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Tá. Obrigado, Kelly. Na verdade, eu não sei se eu concordo com você, não sou especialista em império, eu tenho lecionado a disciplina de império um tempo e tenho feito alguma investigação sobre o poder moderador. E eu até coloquei uma referência do texto do professor Espanha, não sei se você conhece esse texto, o Hércules Confundido, os sentidos improváveis incertos com o socialismo oitocentista, e eu acho que ele vai trazer alguma reflexão interessante para fazer uma ressalva a esse argumento do poder moderador se aproximar de uma leitura liberal, né? Mas eu acho que esse é o espaço, né, da gente debater, da gente construir. Eu realmente fico até desconfortável de discordar de ti, que você é um especialista da área, mas é porque eu tenho uma aproximação via história constitucional do direito, né? Então, talvez a presença do poder moderador na Constituição portuguesa e brasileira sejam expressões de uma tentativa de ressignificação do poder moderador do Constant, mas mais radicalizada, né? Até mesmo porque alguns vão sugerir que a expressão do poder moderador do Constant estaria sendo uma espécie de limitante no retorno de Napoleão. Mas se você quiser, você comenta um pouco mais ao final, mas eu vou seguir também até para eu poder ajudar no limitação do tempo. Mas foi muito interessante a tua exposição, é interessantíssima a tua pesquisa, eu quero ver como vai ser o segmento dela para frente. Muito obrigado, Kelly. Passo a palavra à Paula. Bom, eu vou tentar também ser breve aqui, né? O exílio, ele é um desafio, inclusive, teórico mesmo, né? Por isso que eu agradeço muito as referências, né? Porque há muitas obras que discutem o exílio, mas, em geral, né, trazem questões aí para o final do XIX, né? Ou mesmo século XX, né? Então, há um esforço aí de sistematizar o que seria esse exílio aí nesse período, né? Há algumas análises, inclusive de redatores, da trajetória de redatores portugueses, né? Não tem como não citar o Hipólito, né? E outros, né? Por historiadores portugueses, né? Inclusive quem, em geral, passam por esse tema quando discutem a imprensa, né? É um tema que não que passa na discussão da própria imprensa,
mas ainda em geral, por exemplo, essa obra que eu cito, eles discutem todo o período, né? Mas há questões aí teóricas que trazem, né? Que sugerem, que apontam questões que também são vividas aí no início do século XIX por esses homens, né? O papel desses comerciantes ele é fundamental, né? Não só porque a própria atividade mercantil ela prevê uma itinerância, né? Então, não só e uma itinerância, inclusive, que relacionava colônia e metrópole, né? Então, você tem movimentos aí, a obra do Pedreira é muito interessante nesse sentido, né? Que mostram aí esses indivíduos passam por uma itinerância para a América Portuguesa, né? Na própria formação mercantil, né? Então, nesse movimento, há a formação de redes também de recepção e circulação desses exilados, né? Então, o João Soares Lisboa ele tem essa particularidade que é muito pouco explorada na literatura histórica, de ser um comerciante, né? Ele era um comerciante que se tornou redator e ele é famoso por ser redator e esquecido como comerciante. Mas, ao mesmo tempo, essa questão ela é fundamental não só para o olhar dele da política, como nesse período aí de construção de redes para ele se manter no exílio, né? E ele, inclusive, é condenado justamente por negociar víveres, letras de câmbio, né? Na região com hispano-americanos. E quando ele é perguntado sobre isso, ele fala, sim, negociei, são negócios, né? Então ele já vê essa ruptura aí, inclusive, de pensar um campo da economia com E, né? Enfim, e mesmo do pacto político a partir dessa visão de negociante, né? Inserido, e aí nessa rede você tem várias hierarquias de comerciantes atuando, né? Então há uma dificuldade aí e há uma necessidade de mapear a circulação desses homens, né? Para entender melhor como se cria essas redes de exílio, né? Ao mesmo tempo, então no fundo é um movimento de pesquisas conjuntas, né? De histórias conectadas, de trajetórias, né? Enfim, então a ida arquivo nesse sentido é muito, muito interessante nisso, né? Ao mesmo tempo, tem um processo de no exílio você viver outros tempos, né? Outras discussões e outras experiências que despertam outros caminhos possíveis quando do retorno desses indivíduos, né? E eles saem já com a perspectiva de voltar, né? É quase um mecanismo mesmo regulador de construção do Estado, enfim. Mas eu não vou me alongar muito, mas nessa apropriação desses conceitos, também tem esse fator, né, dele ser um indivíduo formado com uma formação mercantil, inclusive fora das instituições letradas, né, tanto das aulas de comércio quanto em Coimbra, né, e uma relação, inclusive, com militares, né, então isso ainda é um fator fundamental, né? Tanto para a sobrevivência desses homens quanto para a circulação das ideias deles, né? Enfim, acho que é mais ou menos isso, né? Obrigado, Paula, pelas suas considerações. Eu passo a palavra para a Priscila agora. Pessoal, obrigada. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela, é algo que eu não ia fazer, mas só porque
só mostrar uma página manuscrita, vocês estão enxergando? Sim, estamos. Então, essa é uma página da obra que eu considero o traslado definitivo, né? Ou seja, escrita a próprio punho pelo Oliveira de Cadornega. Então, essa página vem logo após o autógrafo do autor e o frontispício. Então, aqui começa o capítulo 1, né? E, então, só a nível de curiosidade, esses são os manuscritos da obra História Geral das Guerras Angolanas. Rapidamente compartilhando com vocês, não vou tomar muito o tempo, mas em virtude do que me foi levantado, né, sobre essa questão da ida aos arquivos e paleografar, sobretudo uma pesquisa que precisa de aporte documental, né? Então, o acervo digital, ele pode ser um vilão, ele também pode ser um mocinho, né? Ele é um mocinho quando ele está em excelente estado, ou ele foi feito por uma empresa, como a imagem que eu mostrei para vocês, que uma empresa que digitalizou, então ela é ótima, eu consigo abrir aquela letra muitas vezes e paleografo com bastante facilidade. Agora, quando é um documento que foi microfilmado e às vezes não né, foi microfilmado, sei lá, na década de 60, né, e aquilo não foi feito com cuidado, o acervo digital acaba mais atrapalhando do que ajudando, e tu precisa ir, então, ao arquivo e consultar o documento físico e não há jeito, né? Então, com certeza, a pandemia, para quem trabalha com documento manuscrito, e de um tempo mais recuado, a pandemia certamente foi algo que atrapalhou bastante o andamento das pesquisas. Então, eu tenho trabalhado com arquivos, com acervos digitais, quando eles estão bons. Se eles não estão bons, eu realmente espero a oportunidade de conseguir ir até o arquivo, ou às vezes em conversa tu consegue comprar os documentos e vem numa qualidade melhor, né? Tu tem serviços nesses arquivos, mas aí, enfim, na maior parte das vezes, se está microfilmado, eles não querem digitalizar de novo. É toda uma questão, e tu tem que ir lá mesmo no arquivo físico. Então, certamente, a pandemia foi um impeditivo, né? E esse documento que eu mostrei agora, né, são, na verdade, eu mostrei uma página, mas são 3 tomos, são quase 1.200 páginas manuscritas. Esse é o documento, digamos, principal da minha pesquisa, esses livros, né, esses tomos. Mas na tese de doutorado eu tenho outras versões com outras letras, outras características, então é um trabalho muito... Eu gosto bastante de paleografar e acho que é revelador, porque paleografia também é interpretação, né? Às vezes as pessoas acham que é aquela coisa literal. Não, paleografar é interpretar e o contexto de escrita, de feitura de um documento importa muito para o paleógrafo. Bem, não vou mais me alongar, vou só vender aqui o meu peixe. Eu tenho um curso de paleografia, eu ministro uma disciplina no pós de História Social. Estou ministrando nesse semestre de paleografia, mas aí voltada aos estudos africanos. E vou vender o meu peixe. Tem um curso na plataforma Simpla que vai acontecer agora no final do mês, para quem quer começar a paleografar, enfim. Obrigada por estar aqui, pela oportunidade. Obrigado, Priscila, pela sua consideração. E essa era até uma questão que eu ia fazer, né? Quando você destaca a questão de que alguns documentos que foram microfilmados, mas microfilmados com má qualidade, e em tempos de pandemia eles acabam sendo um problema duplicado, né? Porque você tem dificuldade, muitas vezes, de conseguir com que o arquivo, o acervo, o instituto onde se encontram essas fontes, promova a digitalização, afinal eles já estão microfilmados em péssimo estado, então você não consegue acessar a informação, você não consegue
Quebra, então, eu acho que você trouxe um pouco dessa dificuldade e obrigado por divulgar o curso, que é importante, sim, é bem interessante para que a paleografia possa ser estudada e, como você falou, a interpretação é uma arte, né, dentro desse ofício dos historiadores que é bastante importante e difícil, né? Passo a palavra para o Antônio e peço para que, se houver algumas outras perguntas da audiência ou entre as integrantes, pode mandar aqui no chat ou mesmo falar no microfone, que nós temos ainda um pouquinho de tempo, gente. Bom, eu gostaria de retomar minha palavra, então, em primeiro lugar, justificando e pedindo desculpas pela não qualidade da minha imagem aqui da transmissão, porque eu estava em aula até às 10 horas, então ainda estou em ambiente institucional, preferi ficar por aqui para não ter nenhuma perda. E, em segundo lugar, eu peço licença de vocês para alterar um pouquinho a ordem das perguntas. Eu começaria respondendo o Osias, por exemplo, a segunda questão das fontes, que não deu, eu preferi não falar na primeira parte, para não me estender muito, mas eu lido com fontes institucionais, que são provenientes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e com fontes do debate jurídico e político nos 3 países, na Argentina, nos 4, né? Na Argentina, no Chile, na Colômbia e no Brasil. Então, são as fontes que utilizo. As fontes institucionais, em grande medida, elas estão também digitalizadas, de fácil acesso, e as demais estão disponíveis, a parte do debate político, foram publicadas, são documentos que foram publicados em formato de livro e estão disponíveis em algumas bibliotecas que estão fazendo um ótimo trabalho de digitalização desses textos do século XIX, nesse contexto de pandemia. Eu tenho sido muito bem atendido quando eu solicito algum desses textos digitalizados. E depois eu iria, então, para a pergunta da Kelly, a respeito do estado de sítio e do estado de exceção. Inclusive, eu estou ministrando agora uma disciplina no programa de pós-graduação em História Social da USP, justamente sobre estado de exceção, história e historiografia, e eu te diria, Kelly e todos e todas, que o estado de sítio é uma manifestação dessa grande abordagem que nós denominamos como estado de exceção. Então, o estado de exceção faz menção a essa suspensão temporária de alguns direitos, de algumas garantias, para se enfrentar momentos de crise, e uma das suas possibilidades de viabilização é por meio do Instituto Constitucional, do estado de sítio. Não é a única forma de exceção, do estado de exceção, mas é uma das possíveis formas de toda a nomenclatura que se desenvolveu dentro desse grande guarda-chuva que nós denominamos de estado de exceção. Quando você mencionou o Giorgio Agamben, por exemplo, ele e outros filósofos e teóricos que refletem a respeito do estado de exceção, eles estão se mencionando em alguma medida, se referenciando em alguma medida ao estado de sítio, mas não necessariamente ao estado de sítio ou somente ao estado de sítio, porque a grande definição é como uma exceção, e o estado de sítio é uma de suas manifestações. Assim como existe aqui na América do Sul, por exemplo, outros termos são utilizados, como estado de alarma, estado de emergência, o próprio termo estado de exceção, que essa semana o Equador decretou estado de exceção, mais uma vez, também é utilizado, mas todos eles fazem parte dessa grande teoria da exceção como possíveis formas de manifestação. O estado de sítio é uma delas. E eu deixo propositalmente, então, para o final, a primeira pergunta do Osias, a respeito da permanência de um poder moderador, ou mesmo da permanência de alguma forma institucional de maior controle, né, do jogo político, das crises. De fato, essa é uma temática debatida desde o momento, pelos próprios contemporâneos, né, da Primeira República, que já mencionavam a permanência de um poder moderador na Primeira República, que se viabilizava pelo estado de sítio, mediante as inúmeras utilizações do estado de sítio que foram verificadas naquele período. Então, com o passar do tempo, ainda dentro da Primeira República, algumas leituras e interpretações sobre sua utilização faziam menção a uma permanência de um poder moderador republicano,
ou de um instituto que fosse semelhante a uma concentração de poderes no executivo, na ordem constitucional republicana, no Brasil da Primeira República, e isso repercutiu nesse debate político e jurídico da época, e até hoje, um ponto que é retomado na historiografia para se analisar a permanência desses poderes, dessas concentrações de poder na República Brasileira. Eu, particularmente, comungo também dessa ideia de se manter um instituto que permitisse a concentração dos poderes, e pretendo ir um pouco mais além na minha apresentação sobre o tema, na minha abordagem sobre esse tema, me referindo ao Estado de Sítio como instituto constitucional, que é herdeiro de uma tradição absolutista, monárquica absolutista, e que, por meio das constituições, da nova ordem constitucional que se estabeleceu no continente americano, a partir do século XVIII, o instituto que permitiu a concentração de poderes em um instituto e um poder, especificamente o poder executivo, e que, então, o instituto que permitiu a preservação da autoridade, do exercício de uma autoridade, e que, sob esse instituto, arbítrios e perseguições a opositores se verificou, foi possível ocorrer. Foi possível ocorrer isso no Brasil mediante as outras desculpa, mediante desculpa, perdão. Então, mediante as verificações que se fez na Primeira República, o Estado de Sítio viabilizou justamente isso, que foi a perseguição aos opositores políticos e a concentração de poderes com arbítrios, permitindo o exílio, o desterro de adversários ou os indesejáveis, sobretudo da capital da República, que na época era o Rio de Janeiro, e inclusive diversas execuções que ocorreram durante o estado de sítio, os estados de sítio declarados no Brasil durante a Primeira República. Então, sim, Osias, entendo também que o estado de sítio ele se revelou como um artifício constitucional que, na ordem republicana, permitia essa concentração de poderes e a viabilização dessa autoridade com arbítrio, inclusive, que ocorreu em grande medida na nossa experiência republicana inicial, até 1930. Muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado, Antônio, pela sua contribuição. Abro a palavra aos colegas, se há alguma outra questão ainda a ser externada, alguma complementação das suas falas. Nós temos mais 10 minutos ainda. Bem, então, eu agradeço a todos e todas pela audiência, às expositoras e ao expositor pela compreensão, né, e pelas tentativas de superação desse nosso mundo pandêmico em que nós nos encontramos no presente momento, né. Agora nós temos uma participação especial ali junto com a Kelly, muito bonitinha, o seu filhinho. Como é que é o nome dele, Kelly? Gente, Leon. Olha que lindinho. Muito bem, olha só, participação especial do Leon, muito legal. E com isso eu vou agradecer a todos, né, novamente, a todos e todas, encerrar essa mesa, né, e informar que nós temos nossa última atividade agora, daqui a instantes, ao 12h15, né, a mesa de encerramento, um balanço do evento, em que constará também a professora Márcia Regina, né, chefe da pós-graduação aqui da USP, e a comissão organizadora, eu, o Anderson e o Marcos Veiga. Né. Muito obrigado a todos e todas, desejo um bom dia e um ótimo final de evento para vocês, tá bom, gente? Obrigado, até mais. Tchau, tchau.